Queridos telespectadores, está começando mais um programa Iluminar da nossa TV Araçuaí. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Sou o seminarista Arley Patrick, é uma grande alegria, um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez para refletirmos juntos a palavra de Deus, aquilo que a nossa fé de 2000 anos tem a nos oferecer. É como um tesouro infinito, um poço infinito do qual nós sempre vamos tirar água e sempre teremos mais sede para beber, mais vontade de beber, para que um dia nós estejamos plenamente saciados, isso no findar da nossa peregrinação aqui no mundo. Hoje nós vamos falar sobre a solenidade de Cristo Rei do Universo. Estamos encerrando o tempo comum, é o maior tempo litúrgico da igreja. Dentro do ciclo litúrgico, o tempo comum é o mais extenso e um dos mais importantes. Findando o tempo comum com a solenidade de Cristo Rei, preparamos-nos para celebrar o Natal do Senhor no finalzinho do ano, mas precedido pelo tempo do Advento, que é um tempo de preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus. Algo que não aconteceu apenas há 2000 anos atrás, mas algo que acontece hoje, todos os dias na nossa vida. Todos os dias Jesus vem até nós. Solenidade de Cristo Rei foi criada em 1925 pelo Papa Pio XI, encerrando assim o tempo comum na igreja. Ou seja, um novo ano se inicia dentro da igreja antes do ano civil. Se o nosso ano civil termina no dia 31 de dezembro, o nosso ano litúrgico, o ano na igreja, termina por volta do 33º ou 34º domingo do tempo comum. Como será neste caso, com a solenidade de Cristo Rei do Universo, que sempre marca o fim deste tempo, para que nós possamos entrar a partir do próximo domingo, no domingo do Advento. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, o que quer dizer a realeza de Cristo? Por que Cristo é Rei? Em que sentido Cristo é Rei? Nós estamos aclamando Jesus como um monarca? Será que nós estamos querendo ressaltar algum detalhe, alguma característica triunfalista sobre o reino de Deus que se dá por meio de Jesus Cristo? Não. Na verdade, esse reinado de Jesus Cristo é para dizer que todo mundo, que todo o universo depende do Cristo enquanto verbo eterno de Deus. Jesus Cristo é rei neste sentido, porque ele, como Deus, com o Pai e o Espírito Santo, é também o Criador do universo, aquele que tem o universo em suas mãos. Recentemente nós acompanhamos aí pela internet a redescoberta de uma das últimas obras do pintor Leonardo da Vinci, que é o Cristo Salvator Mundi, o Cristo Salvador do mundo. Nessa pintura tem o Cristo muito belamente pintado, com todas as características que são atribuídas a Leonardo da Vinci, segurando um globo em suas mãos. Quer dizer, Jesus tem o globo em suas mãos, tem o mundo em suas mãos. Não no sentido de tirano, de opressão, de dominador. Não. O reinado de Jesus Cristo, o domínio de Jesus Cristo é um domínio que se dá pelo amor, pela doçura, pela suavidade que é própria de Deus. Deus é tremendo exatamente aí, na sua doçura, no seu amor. Jesus com aquele olhar sereno que conquistava as pessoas, que cativava as pessoas, com aquele jeito simples de ser. Isso é a característica desse poder de Jesus. Então nós não celebramos Cristo Rei do Universo para afirmá-lo como um monarca neste tempo, ou um monarca numa hierarquia celeste, não. Mas para dizer que Jesus reina no nosso meio, reina nos nossos corações, e nós não somos meros súditos, não somos escravos, meros lacaios, somos amigos de Jesus. É um novo reinado. O que Jesus apresenta para nós desde o Evangelho é uma nova forma de reinado, uma nova visão de reino, o reino de Deus. O reino de Deus onde não prevalece uma monarquia opressora, como já era experimentado naquela época, mas a monarquia de mansidão, uma monarquia de humildade. Nem seria mais uma monarquia, não é verdade? Então a igreja não é também uma monarquia absolutista,
A igreja, embora tenha a sua hierarquia, ela não é uma monarquia absolutista. A igreja é todo um povo de Deus, desde o Papa até os leigos. Todo um povo de Deus que tem Jesus por rei, por cabeça, por senhor, por esposo. Uma vez que nós, igreja, também podemos nos considerar a esposa que está aí caminhando para as núpcias eternas com Jesus, que é o noivo, que é a cabeça da igreja. Então, o reinado de Jesus, o sentido de realeza aqui é este sentido da mansidão, da união do discípulo com o seu mestre. Assim é que Jesus reina, é assim que Jesus quer reinar em nossos corações. Pelo amor, pela prática das virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, também pela prática da misericórdia, da justiça, da caridade fraterna, da escuta, da tolerância, são características essenciais, fundamentais do reino de Deus, do reinado de Jesus Cristo no mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a sermos mensageiros deste reino, que é um reino de amor, que é um reino de justiça, que é um reino de fraternidade, que é um reino onde o homem e a mulher possam viver verdadeiramente com a sua dignidade de seres humanos e, mais do que isso, de filhos e filhas de Deus. O reino de Deus é um reino onde todos são muito amados por Deus, se reconhecem assim e assim vivem. E porque se reconhecem amados por Deus como filhos e filhas e herdeiros do seu reino, que começa aqui agora, entre nós, dentro de nós, também difundem, propagam a boa nova desse reino e trabalham e se esforçam, dão as próprias vidas para que o reino de Deus aconteça também no coração de cada um e de cada uma. Fique conosco para o próximo bloco, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o sentido da realeza de Cristo e em que sentido, de fato, qual é o sentido de celebrarmos Cristo, Rei do Universo. O concurso de redação da Liquigás e Papaléguas foi um sucesso. 2 alunas levaram prêmio. A Daniela Carina, da Escola Estadual Frei Rogato, e a Sara Jardim, da Escola Estadual Arthur Bergagnoli. Parabéns às 2 vencedoras. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM.
São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Queridos amigos, irmãos e irmãs, voltamos para o segundo bloco do nosso programa Iluminar, da nossa TV Araçuaí. Eu sou o seminarista Arley, que bom estarmos juntos. Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Aproximamos-nos já dessa celebração que marca o fim de um tempo na igreja, o tempo comum, e nos prepara já para entrarmos no tempo do Advento. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos e sendo interrogado por ele, Pôncio Pilatos disse: dizem por aí que você é rei. Dizem que você se autoproclamou rei. Você é de fato rei? Jesus vai dizer para ele: meu reino não é desse mundo. Se fosse deste mundo, os meus já teriam vindo me resgatar e não deixariam que eu caísse nas suas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. A ideia que o povo de Deus, que os judeus tinham naquela época de um Messias, era uma visão muito política. Seria um homem, o Filho de Deus encarnado, que daria ao povo judeu, ao povo de Israel, a supremacia política e econômica, libertando-o do Império Romano, que naquela época estabeleceu, dominava todo mundo naquela época, estabelecendo a sua cultura, o seu império. Claro, preservando a cultura específica de cada povo, mas subjugando-a sobre César, sobre o Império Romano, que conquistava mais e mais o mundo naquela época. Então, o povo de Israel, que sempre foi um povo escravizado durante a história, foi escravo do Egito, permaneceu exilado na Babilônia e agora subjugado pelo povo judeu. O Messias foi criando essa visão de que o Messias seria esse homem que estabeleceria, que promoveria uma guerra que libertaria o povo do Império Romano e daria ao povo judeu a supremacia política e econômica sobre o mundo. Bom, uma visão muito errônea do Messias. E Jesus, quando fala a Pilatos, meu reino não é deste mundo, deixa bem claro qual é a realeza de Jesus, qual é a realeza do Messias, o que é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não tem nada a ver, na verdade, com nenhuma forma de governo desse mundo. Na verdade, o Evangelho, ele deve chegar a todos os povos, enculturando-se na vida de cada povo, mas o projeto do Evangelho é um reino muito diferente daquilo que nós hoje entendemos. Hoje nós nos metemos em partidos políticos, em brigas ideológicas, políticas, mas a gente pode dizer com absoluta segurança, diante de toda essa situação, essa conjuntura política e social que temos hoje, o projeto do Evangelho não é socialista, não é capitalista, não é liberal. O projeto do Evangelho é o Evangelho. O partido da igreja não é um partido de direita ou de esquerda. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, isso é coisa muito nossa, dos homens. Nós que nos colocamos dentro de certos grupos de esquerda ou de direita, seja lá o que for, para que a gente possa aí fundamentar e se sentir bem, se relacionar com pessoas que têm a mesma visão política que nós. Mas o partido da igreja é o Evangelho. O partido da igreja, o maior projeto político e social e o único que a igreja tem é o projeto do Evangelho, da Boa Nova, do Reino de Deus. E claro que nós vamos encontrar sinais desse Reino de Deus, desse Evangelho, em várias ideologias políticas, evidentemente. Porque o homem que de uma forma ou de outra se relaciona com o sagrado, com aquilo que é transcendente, vai entendendo qual é a melhor forma justa ou um sinal de justiça para que o mundo possa ser conduzido, né? Conduzido em paz, em harmonia, com uma certa ordem política e social. Mas aqui eu repito, o projeto da igreja, o projeto político e social da igreja é o Evangelho. Esse é o partido da igreja, esse é o partido dos cristãos. Os cristãos, leigos, povo de Deus, pode ter um partido político? Pode sim.
Mas o maior partido, a maior cartilha que nós temos que seguir enquanto cristãos batizados é o Evangelho. Se nós, meus irmãos e minhas irmãs, rejeitamos o Evangelho, nós podemos ser de qualquer confissão política, mas nós não estaremos sendo cristãos e não estaremos propagando o reino de Deus. E aí nós podemos ficar diante de Jesus tão embaraçados quanto Pôncio Pilatos e perguntaremos a Jesus, será que de fato é rei? Reina na minha vida de fato? E será que eu aceito esse reinado de Jesus, essa realeza de Jesus na minha vida, no meu coração, na minha mentalidade, para que convertida possa assim se tornar, se traduzir por meio de atitudes que vão dar aos outros um sinal daquele reino ao qual eu me submeto, aquele reino que eu abraço com toda a força da minha existência, com toda a minha existência, com toda a minha vida, de todo o meu coração. Por isso, é necessário, meus irmãos e irmãs, compreender que o reino de Deus é muito mais, é muito além daquilo que nós compreendemos. Não é uma simples ideia política. É necessário, para compreender essa realeza de Jesus e esse reino de Deus, é necessário caminharmos, termos uma relação muito íntima com Deus, muito íntima com Jesus, especialmente por meio da palavra de Deus, por meio da Sagrada Escritura, onde Deus revela para nós o seu plano para a humanidade, que é um plano de amor, que é um plano de redenção, que é um plano de misericórdia. Portanto, nós somos chamados a sermos, vamos por assim dizer, arautos desse reino, que é um reino para todos, não é um reino para alguns. A sociedade de Jesus era uma sociedade muito dividida. É uma sociedade que, infelizmente, não abraçava a todos. A lei de Moisés tinha se convertido numa cartilha elitista, numa cartilha seletiva e aceptiva também, que escolhia alguns, mas excluía tantos e tantos outros. Olhemos, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa situação político-social de hoje. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no nosso lugar? O que ele faria no lugar dos nossos governantes, dos nossos políticos? Então a realeza de Jesus não é uma realeza meramente humana, mas a realeza de Jesus é uma realeza divina. Mas a lógica dessa realeza divina realmente passa pelo humano, porque Jesus foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fiquemos juntos para o próximo bloco do nosso programa Iluminar. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na Ciclodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos, fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731
2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. 1 em 3 brasileiras é vítima de violência. Não é só agredir e bater que são formas de agressão. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima, fazer a mulher achar que está ficando louca, é um ato de violência. Expor a vida íntima, sacudir e apertar os braços é violência. Forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a gravidez ou obrigá-la a abortar é violência. Controlar o dinheiro ou reter documentos é uma forma de violência. A violência contra a mulher é crime, e tão grave quanto a violência é a omissão. Denuncie. Queridos telespectadores, voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Iluminar. Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Cristo é Rei, Rei do mundo, Rei do Universo. Somos todos autênticos seguidores e promotores do Reino de Deus. E a realeza de Jesus é também a nossa realeza enquanto povo de Deus. Somos um povo de reis e sacerdotes. O batismo nos faz participar, nos insere na tríplice função de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rei. Então somos um povo de sacerdotes, profetas e reis. Em que sentido se entende esse sacerdócio? O sacerdócio comum dos fiéis. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que oferece em nome da comunidade dons, oferendas, sacrifícios a Deus em expiação dos pecados do povo. É uma das melhores definições que nós encontramos na Sagrada Escritura de sacerdotes. Está na carta aos Hebreus, Novo Testamento. Então, como nós, batizados, somos sacerdotes, nós somos chamados a oferecer a Deus a nossa própria existência, a nossa própria vida, tudo que somos e temos em favor do mundo, em favor da humanidade. Pela história, nós temos tantos exemplos de santos e santas que ofereceram suas vidas, cada batida do seu coração, cada instante da sua existência, especialmente os sofrimentos que eram aceitos em favor de Deus, pela conversão da igreja, pela conversão do mundo, para que a humanidade aceitasse Jesus, para que a humanidade reconhecesse Jesus como a única solução, como caminho, verdade e vida. Ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente que oferece a própria vida, que derrama o próprio sangue. Isso é um sacrifício muito agradável a Deus. Não que Deus queira o derramamento de sangue de alguém. Não, Deus não é o Deus da morte, Deus é o Deus da vida. Mas nesses homens e mulheres que ainda hoje, desde os primórdios da igreja, oferecem suas vidas e derramam o próprio sangue, deixe que derrame o próprio sangue por Jesus, pela fé, eles aí exercem o auge do seu sacerdócio, que é um sacerdócio real, porque também somos um povo de reis. No nosso país, por exemplo, nosso Brasil, quantos que foram martirizados, quantos que tiveram suas vidas ceifadas por uma causa nobre, por causas que são identificáveis com aqueles valores do reino de Deus. A justiça para todos, a vida e a dignidade humanas, que são direitos inalienáveis. Nós poderíamos citar tantos e tantos exemplos de pessoas que lutaram e morreram por uma causa justa, que é uma causa de vida, uma causa de justiça. Poderíamos citar tantos, tanto na história da igreja, como também aqueles que não são cristãos, Para exercer a justiça, para viver a justiça, não é necessário ser cristão, não é necessário. Mas, quando somos cristãos, nós nos comprometemos com o Cristo que levou o seu projeto de amor, o projeto de amor de Deus para com a humanidade até as últimas consequências. E aqui eu falo do Calvário, do sofrimento, da morte de cruz, onde Deus, lá no alto daquele Calvário, daquele madeiro, se faz aniquilado, se aniquila para que a humanidade possa resplandecer novamente, onde as portas do céu são novamente franqueadas
para todo o gênero humano. Assim Jesus redimiu o gênero humano daquela antiga desobediência, daquele antigo fechamento a Deus, ao céu, que o próprio homem impôs sobre si mesmo por causa do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. Somos um povo, então, de sacerdotes, profetas e de reis. A Sagrada Escritura também diz que são os mansos que herdaram a terra. E aqui a terra é o reino de Deus. E nós somos os herdeiros. Em Jesus Cristo, todos somos co-herdeiros com Ele do reino de Deus. Somos uma nação régia, um povo santo, um povo sacerdotal, um povo que é chamado a reinar por meio de valores que, infelizmente, esse mundo não compreende muito bem. É por isso que o diálogo da igreja com o mundo deve se dar exatamente nessa transmissão da igreja para o mundo, não do mundo para a igreja, mas da igreja para o mundo. De quê? Valores, os valores do reino de Deus. Os valores que, embora sejam pregados por nós, meros humanos, são valores divinos, valores do coração de Deus. E todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que carregamos em nós esse germe do reino de Deus, que nós devemos cuidar, cultivar e fazer com que resplandeça também pelo mundo com a nossa missão. Nós que estamos aí no mundo, espalhados para darmos testemunho da nossa fé, do nosso batismo. Então não podemos nos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, pelo batismo somos um povo sacerdotal, somos um povo régio, somos um povo de profetas. E a nossa mensagem é o reino de Deus, é o Evangelho, a boa nova. Hoje, como os discípulos do tempo de Jesus, nós somos chamados a ir a todos os lugares possíveis, pregar que o reino de Deus está entre nós, está dentro de nós. E é necessário que tantas pessoas hoje, em situações de morte, em situações de escuridão existencial, possam ver a luz que emana da promessa do próprio Jesus, da qual nós somos os depositários, os herdeiros. A Sagrada Escritura é muito clara com relação a isso, especialmente na vida do próprio Jesus. Então, volto aqui à pergunta: em que sentido Jesus é rei para você e para mim? Qual é a visão que eu tenho do reinado de Jesus? Será que eu tenho a mesma visão equivocada daquela época? Mesmo entre os discípulos de Jesus, pairava esta visão equivocada de um Messias político, de um Messias rebelde, de um Messias revolucionário. Não, a nossa revolução não é uma revolução exatamente política por armas. Nossa revolução é a revolução do amor, porque o reino de Deus é a civilização do amor que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos. E dela devemos ser arautos, mensageiros, devemos também ser sinal dessa civilização do amor que é o reino de Deus. Fique conosco, já já voltamos para o quarto bloco do nosso programa Iluminar. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil.
Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta, queridos telespectadores. 4º bloco do nosso programa Iluminar, na nossa TV Araçuaí. Cristo é Rei do Universo, nós somos herdeiros desse reino, que é o reino de Deus, a boa nova do Evangelho. O Evangelho é a semente colocada no coração de cada um de nós, pelo nosso batismo e a cada momento em que nós aderimos ao projeto de Jesus, que é o projeto do reino de Deus. Então, pelo batismo, somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Para quê? Para que nele, com ele, por meio dele, a humanidade tenha a vida e encontre aquilo que o homem sempre procura, às vezes em caminhos tão tortuosos, em caminhos tão equívocos. A vida. Esse é o desejo mais profundo, o anseio mais profundo de todo homem. A vida, a realização humana, neste tempo mesmo. Mas é uma realização humana neste tempo que se abre para o transcendente, que se abre para algo que está além do que os nossos olhos físicos podem enxergar. Algo muito além daquilo que nosso entendimento pode alcançar. Isso é um sinal muito grande, muito preclaro do mistério. O reino de Deus também é mistério, porque Deus é mistério, mas é um mistério acessível. É um mistério que se deixa compreender, não por meio de teorias filosóficas, teológicas, mas é um mistério que se deixa compreender sem necessidade de dialéticas, de explicações, de teorias, de tratados. E quais são os sinais dessa acessibilidade do mistério que é o próprio Deus, o mistério do Cristo, Deus que se faz homem e coloca no coração de cada um de nós o desejo de sermos sinais desse reino de Deus. Porque esse é o nosso anseio. Enquanto cristãos, a nossa missão, o nosso anseio realmente é a santidade, é o céu, é a Jerusalém Celeste. Mas é o céu que tem que começar aqui, na nossa existência temporal, nesse mundo, na nossa peregrinação terrestre. No tempo, neste tempo que passa, nós somos chamados a ser sinais do eterno, daquilo que não tem relógio, daquilo que não compreende o nosso tempo, mas daquilo que é a eternidade, o próprio Deus. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. Na liturgia, como nós respondemos ao ministro, ao sacerdote, quando ele vai dizer, o Senhor esteja convosco. Nós dizemos, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, está dentro de nós, está conosco. O Cristo não é um rei isolado do seu povo, não. O Cristo é um rei lado a lado com seu povo. E a igreja, se espelhando no modelo do Cristo pastor, que é uma das melhores formas de se entender hoje o Cristo Rei, porque o Cristo Rei é o Cristo pastor. O reinado de Cristo é esse pastoreio. Todos nós somos o rebanho.
Nós, Igreja Católica Apostólica Romana, e também outras denominações cristãs não católicas. O próprio Jesus vai dizer: tenho ovelhas que não são desse redil, a elas também devo conduzir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não temos nenhum direito de pensar que o reino de Deus é um monopólio nosso. O reino de Deus não é um monopólio nosso. Nós sozinhos não somos a humanidade. Nós não somos a religião mais antiga do mundo. Nós cremos que a revelação se dá na igreja pelo fato de Jesus Cristo ter edificado a igreja sobre Pedro. Mas também outras denominações cristãs, e é oportuno dizer isso por causa dos 500 anos da Reforma Protestante que nós lembramos neste ano. Em que sentido? O que a Reforma Protestante tem a deixar para nós? Que nós não detemos o monopólio da salvação. A salvação de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. É evidente que Jesus vai dizer: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. É muito perigoso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós que temos tudo na igreja, inclusive o próprio Cristo na Eucaristia, nos sacramentos, nos nossos instrumentos de piedade e devoção, o terço, entre outros instrumentos devocionais, é perigoso que com tudo isso nós ainda não tenhamos feito a nossa experiência pessoal com Jesus Cristo, o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Mahatma Gandhi, que nem cristão era, vai dizer que ele só não segue o Cristo por causa dos cristãos. O problema do Cristo são os cristãos. Meus irmãos, nós não podemos ser problema para a fé das pessoas. Nós não podemos ser obstáculo para que a humanidade creia em Jesus. Nós, a igreja, devemos ser sinal, prova do reino de Deus, de que ele existe, de que ele é real e de que ele está entre nós. Antes do Concílio Vaticano II, usava-se muito essa expressão. Quando uma diocese era criada em alguma região, dizia-se: o reino de Deus chegou em tal lugar. Não, hoje o reino de Deus não tem que chegar em nenhum espaço físico, mas é um espaço existencial, dentro do homem. É aí que o reino de Deus tem que chegar. É aí que o reino de Deus tem que florescer. E nós somos chamados a ser os jardineiros desse reino de Deus. Nós somos chamados a semear. Lembra da parábola do semeador? Nós somos chamados a ser semeadores com Jesus, da boa nova do reino de Deus. Nós que somos continuadores da missão do Cristo, de evangelizar e de propagar a boa nova. A boa nova tem que acontecer. A boa nova, o reino de Deus, deve acontecer no nosso mundo, no nosso meio, na nossa família. Mas principalmente ela precisa partir de cada um de nós. A partir do momento que nós entendemos que reino é esse, que realeza é essa do Cristo. Qual é a realeza da igreja? Hoje eu fico tão acabrunhado quando eu vejo certas manifestações triunfalistas por aí. Será que a igreja realmente é esse reino triunfalista, ostentando a glória desse templo, um templo de pedras? Há muitos templos destruídos por aí. Eu falo de gente, eu falo de pessoas. Há muitos templos destruídos precisando ser reerguidos. Então, meus irmãos e irmãs, não sejamos propagadores de uma religião triunfalista, que é meramente temporal, mas uma religião de fato transcendente, que comunique ao homem algo que está muito acima daquilo que nossos sentidos podem ver, mas é aquilo que, embora acessível de certa forma aos nossos sentidos, está dentro de nós, porque é mistério, o próprio Deus. Fiquemos juntos para o próximo bloco do nosso programa Iluminar. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38.
Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Voltamos, meus irmãos e irmãs, para o último bloco do nosso programa Iluminar, da nossa TV Araçuaí. Vamos ao Evangelho do dia, da solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho nos é muito conhecido. Prosseguindo a leitura desse evangelho, perguntarão: mas Senhor, quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber, te vimos nu e te vestimos? Jesus vai dizer: olha, cada vez que vocês fizeram isso a qualquer um dos pequeninos, foram a mim que vocês fizeram. Mas nós também conhecemos a parte mais severa desse evangelho, quando Jesus olhará para aqueles maus e dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber. E Jesus vai dizendo, e eles perguntarão: Senhor, Senhor, mas quando isso aconteceu? E ele vai dizer: em verdade eu vos digo, a cada vez que vocês não fizeram isso a um dos pequeninos, dos meus pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito sério. O reino de Deus, viver a fé cristã, não é somente ritualismo. Não é somente atos exteriores de devoção e de piedade, ainda que eles sejam bons, ainda que eles sejam motivados por uma boa intenção, que há de agradar, de louvar, de render culto a Deus. Mas não fica só nisso. Embora a liturgia seja um acontecimento e já seja uma experimentação daquilo que nós vamos desfrutar eternamente, não se resume nisso. Não se resume dentro do templo físico. Não se resume dentro de um tempo, de um rito, que acaba, que é temporal. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse rito, toda essa mística, toda essa espiritualidade, tudo que emana da liturgia da igreja, dos ritos, das cerimônias, dos sacramentos, dos atos de piedade, terço e por aí vai, tudo isso tem que nos fortalecer como alimento para que nós possamos colocar em prática cada um desses atos de misericórdia descritos no Evangelho da solenidade de Cristo, Rei do Universo. É isso que faz a diferença. E isso, embora seja gesto exterior, parte de uma moção interior,
que é uma ação do próprio Espírito Santo, do próprio Deus em nós. O testemunho do cristão é inspirado pelo próprio Cristo, e isso se dá à medida que nós, discípulos missionários, servos, nos unimos cada vez mais ao Cristo. Isso sim, pela oração, pela vivência de uma espiritualidade, pela frequência nos sacramentos, em especial os sacramentos da confissão e da Eucaristia. São estes sacramentos que vão nos unindo, nos conformando cada vez mais ao Cristo. E é nos alimentando do próprio Cristo que nós vamos entender o seu projeto, o que Ele quer de nós, o que Deus quer para a humanidade de fato. Que reino é esse? É um reino triunfalista, onde todos são perfeitamente sincronizados nas liturgias, nos ritos, mas não tem coragem de olhar para aquele que fica na porta da igreja, naquele que fica nas periferias existenciais, daquele que não tem muitas vezes nem coragem de ir à igreja, vergonha da sua sujeira, da sua nudez, das suas mazelas, das suas misérias, que chegam a ser até exteriores, expostas. É a esses que nós devemos ir, meus irmãos e minhas irmãs, com a mesma diligência que a igreja tem para com os pequeninos, com a mesma diligência que Jesus teve para com a samaritana, para com o cego, para o coxo, para aquela mulher adúltera que seria apedrejada. É a esses que nós devemos ir primeiro. Isso, meus irmãos, quando nós fazemos, é ao próprio Cristo que fazemos. Na carne do pobre, do mendigo, daquele leproso, quem são os leprosos de hoje, por exemplo? Na carne deles está o Cristo sofredor. O Cristo que, como outrora no Calvário, hoje também diz, tenho sede. E nós temos que dar de beber, saciar a sede desses em quem o Cristo misteriosamente se manifesta. Sede de vida, sede de justiça, sede de dignidade humana, restituída, devolvida, para que nós possamos ver um sorriso sincero no coração, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que mais sofrem. Isso é um compromisso que nos conforma cada vez mais ao Cristo, mas compromete-nos com Ele, até mesmo arriscando a própria vida. Ser cristão hoje não é fácil. Ser propagador desse reino de Deus, dessa realeza de Cristo, não é algo simples. Somos mais desafiados hoje do que em outros tempos. E nós seremos julgados, não pela quantidade de vezes que nós rezamos corretamente, não seremos julgados exatamente pelo número de vezes que eu comunguei, pelo número de vezes que eu rezei o terço, por todas as vezes que eu observei fielmente todas as normas litúrgicas, não. Eu serei julgado muito mais pelo amor com que eu fiz cada um desses atos e que sentido eu dei a cada um desses atos, desses ritos, para que não se transforme em ritualismo, mas que isso transforme a minha vida e que a minha vida seja consequência da liturgia que eu celebro, que eu rezo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a transformar a liturgia em vida e que o reino de Deus seja para nós não somente algo descrito no Evangelho, mas que seja para nós um compromisso de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Foi um prazer, meu irmão, minha irmã, estar com vocês mais uma vez do nosso programa Iluminar. Deus abençoe, fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.